O Flamengo do Tite é um time confiável. Afirmação verdadeira ou falsa? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente seguir aqui para o conteúdo, para análise, quero fazer o pedido do like. Como sempre, pedir para você deixar o like aí no vídeo, que é muito importante para a gente. Se inscreve também no canal, vira membro do canal. E, mais um recado muito importante, hein? Cursos do LabFoot, parceiro aqui do canal. Os links para os cursos do LabFoot estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Tem curso para você que quer só conhecer um pouquinho mais sobre futebol, se aprofundar um pouquinho mais nesse esporte que eu sei que você ama tanto. E tem também cursos mais profundos para você que de repente pensa em trabalhar com futebol. O mercado de futebol é um mercado que está crescendo muito, tem mais demanda para o profissional do que profissional capacitado na área, então é um mercado muito legal. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem os links para alguns cursos que podem te levar para um caminho de ganhar dinheiro com futebol, trabalhar nesse meio, tá? Bom, vamos seguir então para essa análise de hoje sobre o Flamengo ser um time confiável. Tem algumas coisas para a gente falar, né? Bom, é claro que o Flamengo perdeu os últimos 2 jogos e isso gera uma preocupação no torcedor. E tudo bem, faz sentido. Nenhum clube do mundo, do tamanho do Flamengo, um Barcelona, um Real Madrid, um United, qualquer time gigante do mundo, um Milan, Inter de Milão, perde 2 seguidas, fica aquela sensação estranha na torcida, fica aquela coisa, aquela preocupação. E não pode ser diferente do Flamengo, obviamente que não. A gente precisa também, por outro lado, contextualizar um pouquinho esses 2 jogos. O jogo da última quarta-feira, o Flamengo entrou vencendo o jogo. Era um jogo de 180 minutos, então a partida estava muito condicionada pelo que aconteceu no Maracanã na semana anterior, em que o Flamengo ganhou o jogo por 2-0. Então isso muda muito o contexto. Tem um adversário forte do outro lado. O Flamengo estava enfrentando seu principal rival nos últimos anos, um time bem treinado, por um técnico competente. Embora a gente possa aqui debater se o jogo que o Flamengo, que o Palmeiras faz, perdão, é eficiente, é vistoso. Quer dizer, eficiente ele é, né? Assim, se é vistoso, se é agradável de ver, se é legal, a gente pode debater isso, mas não é nem o debate desse vídeo aqui. É um time forte, competitivo, que tem ganhado títulos ano após ano aqui no Brasil, com o Abel, com jogadores talentosos. Então, é um time forte. O time do São Paulo é um time forte também. Tem um jogador extra-classe, que é o Lucas Moura, que jogou muita bola. Tem alguns outros jogadores muito interessantes. Está formando um conjunto forte. O Flamengo jogou fora de casa e poupou seus titulares naquela partida também. Isso é outra coisa que a gente precisa analisar. Não pode deixar de olhar para isso quando a gente vai olhar para essa derrota. Eu nem concordo com essa poupada, já falei aqui no canal também, não concordo com essa prioridade à Copa do Brasil, mas foi o que aconteceu. Não dá para a gente negar o que aconteceu. Então, foram 2 derrotas que a gente precisa contextualizar, tá? Outras derrotas do Flamengo esse ano, tá? Nenhuma por mais de 2 gols, tirando a derrota para o Botafogo no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, né? Aquele jogo 11 da manhã. Tirando essa partida, todas por 1 gol só. Então, se a gente for olhar o Flamengo de outros anos, volta e meia tinha uma goleada, tinha um vexame, tinha alguma coisa que a torcida ficava ensandecida, e isso fazia o Flamengo ficar aquela panela de pressão. Você teve com o Domi derrotas acachapantes, goleadas contra o Del Valle, contra o Galo. O próprio JJ sofre um 3-0 no início do seu trabalho, depois sofre outro 4-0, mas ali com a cabeça já no Mundial. O Ceni sofre um 3-0 no início de trabalho também. O Tite sofre um 3-0 no início de trabalho também. Olha só que coincidência, né? Início de trabalho, está se encontrando, conhecendo jogadores. Esses 3 técnicos sofrem 3-0 ali no início dos seus trabalhos. Não vou aqui comparar trabalho de Tite com Ceni, com JJ, não é essa a ideia aqui desse vídeo, tá? Cada trabalho, cada técnico teve o seu trabalho, cada um teve o seu mérito. A gente entende que o melhor trabalho foi o do JJ, tá tudo bem, né? E vamos seguir a vida. O técnico Tite é um técnico muito bom, que eu faço minhas críticas aqui pontuais, né? Nunca me proponho a entender mais de bola do que o Tite. Acho que quem tem a pretensão, qualquer torcedor, mesmo um cara que tem formação como analista, como eu tenho, se propor a entender mais de bola do que o Tite, é um mero devaneio. É um cara que tem tantos e tantos anos trabalhando no futebol, com títulos, ganhou tudo, o cara ganhou tudo. Mas eu me proponho também, eu não me privo de fazer as minhas críticas.
Por exemplo, vamos voltar aqui pro jogo do Palmeiras, né? Eu escalaria para esse jogo do Palmeiras, eu falei isso lá atrás, pensando em duelos aéreos, pensando que ia enfrentar um time que cruza muita bola na área, que é muito eficiente nesse tipo de jogada, eu escalaria, olhando para as estatísticas de duelos aéreos vencidos, quem mais ganha duelos aéreos, dos jogadores do Flamengo, eu escalaria o Wesley, que tem uma taxa maior de duelos aéreos vencidos do que o Varela. Eu escalaria Ortiz e Léo Pereira, que foram os dois caras que mais venceram duelos aéreos no último Campeonato Brasileiro. Foram os dois líderes de duelos aéreos vencidos no Brasileirão 2023. Então, assim, você tem que pensar no conjunto, você tem que pensar, obviamente, no coletivo, mas também tem que olhar para o individual e olhar, pô, esse cara aqui, ele é bom nisso. Eu vou enfrentar um time que vai me agredir dessa forma. Eu vou botar esse cara em campo. Mesma coisa em relação ao Vinha, que é melhor do que o Ayrton Lucas em duelo aéreo. Então, eu teria escalado uma linha de defesa quase toda diferente da do Tite. Ele foi lá, escalou a dele e corrigiu o problema que estava acontecendo no primeiro tempo. O Flamengo sofreu muito mais no primeiro tempo do que no segundo. As estatísticas estão aí e mostram. O Flamengo sofreu muito menos finalização no segundo tempo, né? No finalzinho do jogo sofreu um pouquinho mais de finalização porque o Palmeiras foi para a abafa e faz parte do jogo. O time que está precisando do resultado, partir para cima. E aí conseguiu um pouquinho mais de finalização. Mas o segundo tempo do Flamengo foi muito mais controlado porque o Tite fez a linha de 5, entendeu que funcionaria melhor proteger os lados com a linha de 5, saltar pressão, fazer os laterais saltar pressão e controlou muito mais. Ele fez isso também contra o Bolívar. Só que o inverso, bota a linha de 5, não está funcionando, o Wesley com dificuldade de leitura de salto de pressão, não sabe fazer, o Flamengo sofrendo, ele vai, tira o Ortiz da linha, bota o Ortiz como volante, faz uma linha de 4 e o Flamengo passa a controlar muito mais o jogo. Era atacado, o Bolívar era melhor, contexto de altitude, o time que estava ali se impondo, mas que parou de dominar amplamente a partida. Foi o que aconteceu também contra o Palmeiras. Então é um técnico muito bom, que tem muita leitura, que muda jogo no intervalo, que resolve problemas no intervalo. Nesse caso do Bolívar não foi nem intervalo, ele resolveu isso antes do time ir pro vestiário. 35 minutos mais ou menos no primeiro tempo, 30 minutos no primeiro tempo, ele muda, e o time passa a sofrer muito menos. Então, assim, é claro que existe uma preocupação por 2 derrotas seguidas, mas o time do Flamengo é um time confiável. Eu vou falar mais também sobre a questão de ser confiável. Além das poucas derrotas por... Aliás, né, esse ano, uma derrota só por 2 gols de diferença, né? O Flamengo é um time que não vai tão mal assim em casa quanto se pensa. Foi mal fora de casa na Libertadores, né? Sem nenhuma vitória, é verdade. Isso precisa ser dito. Perdeu agora na Copa do Brasil também fora de casa. Tudo bem. Mas, no Brasileirão, o Flamengo é o segundo melhor visitante. No primeiro turno, o Flamengo passou o turno inteiro perdendo um jogo só fora de casa para o Juventude. Agora, esse jogo do São Paulo, o Flamengo perdeu, foi a segunda derrota fora de casa do Flamengo, já é do retorno. Então, que time é esse que é tão ruim assim fora de casa, que é o segundo melhor visitante do Brasileirão? Não tá fechando essa conta, né, gente? Então, assim, perder para o Palmeiras num jogo que você já está ganhando 2-0 com um adversário tão forte assim, não é também algo de outro mundo. É claro que se esperava que o Flamengo fosse um pouco mais incisivo, que pudesse ser um time mais agressivo em relação ao portador da bola, por exemplo, desse menos pressão, fosse mais pressionante ao portador da bola, por exemplo. Eu falei sobre isso no meu vídeo pré-jogo aqui no canal. Fui bem claro em relação a isso, taxativo. Eu espero que o Flamengo seja um time que marque mais forte, eu sempre cobro isso, que suba mais bloco, que a pressão pós-perda funcione melhor. O Flamengo não está sendo constante em relação a isso, tem escolhido algumas partidas para subir bloco e para ser mais pressionante na marcação. Isso me incomoda. Eu faço críticas pontuais aqui, mas isso não quer dizer que eu não ache, e para mim não é nem uma questão de achar, para mim é uma questão clara de ser um fato de que o time é confiável. Mais confiável do que outros times de outros anos aí que tomavam goleadas e que você nunca sabia que poderia acontecer. Eu hoje, quando eu vou sentar para assistir o jogo do Flamengo, eu não fico achando que pode acontecer qualquer coisa, ou que o Flamengo pode ser goleado por esse adversário, como eu já achei em anos anteriores, né? Eu citei aqui as goleadas do Domi, mas teve as goleadas do Renato Gaúcho, por exemplo, né? Enfim, teve uma série de vexames que o Flamengo viveu com o São Paulo, 4-0 para o Bragantino, 3-0 para o Cuiabá. Então, assim, é sim um time confiável, o Flamengo do Tite. Embora esteja vivendo novamente um momento difícil por conta de um contexto. Muitas partidas muito difíceis, algumas delas fora de casa. Vai ter Bolívar daqui a pouco de novo, vai ser na altitude, vai ser dureza. Não pense você que o Flamengo vai chegar lá e vai amassar o Bolívar. Gente, ninguém chega lá e amassa o Bolívar.
Então, não cria expectativa errada para depois não ficar se lamuriando na rede social, xingando Deus e o mundo, dizendo que o técnico é burro, que o jogador é mercenário e que pipipi, papapó, nesse chororô, nessa relação que é quase uma relação tóxica que essas pessoas têm com o futebol, com o time que eles torcem, porque tá sempre tudo ruim. Então, volto a dizer de novo, hein? Está aceso um alerta laranja, uma luz amarela ali, de um time que perdeu 2 vezes seguidas, e time gigante como o Flamengo, nenhum do mundo fica confortável perdendo 2 seguidas. É momento de retomar o caminho das vitórias, e num contexto difícil, hein? São 3 partidas agora difíceis: Palmeiras em casa, Bolívar na altitude e Botafogo. Depois tem Bolívar no Maracanã, que me parece uma partida um pouco mais tranquila, até se a gente for olhar para o que o Flamengo fez com o Bolívar no Maracanã, daquele 4-0, né? Então, assim, tem que retomar o caminho das vitórias, sim. Mas o Flamengo hoje está longe de ser um time de terra arrasada, que, enfim, não passa confiança para sua torcida. Está longe de ser isso. Então, vamos parar para olhar com um pouco mais de calma para isso. O momento é chato, complicado, porque perdeu 2 seguidas, mas o Flamengo vai retomar o caminho para continuar sendo um time forte e confiável, porque esse time é forte e é confiável. Lembrando aqui, só para a gente fechar, né? Desempenho no Brasileirão, né? Falei sobre o seu melhor time fora de casa, agora é a segunda melhor campanha fora de casa, já foi a melhor, né? Eu também fiz um balanço, fiz uma live aqui logo que acabou o primeiro turno, falando sobre números do Flamengo. O Flamengo é o segundo melhor ataque, é um dos times que mais finaliza de fora da área, é um dos times que mais finaliza no campeonato, é um dos times com mais toques na área, é um dos times que mais tem arrancadas, corridas, que se fala, corridas seguidas no português de Portugal, lá do Ascaut. É um dos times que mais... que mais? Eu vou lembrar aqui. Vence duelos 1 contra 1 também, arrancadas, como eu já falei. Que mais? Cara, tem uma penca de estatísticas ofensivas e também as defensivas, né? Um time muito seguro, né? Que sofre pouca finalização, pode sofrer menos gol, para os padrões do Tite até pode sofrer menos gol, mas eu acredito que vai achar esse caminho, sofrer menos gols. Então, assim, os fatos estão aí, gente. Os fatos estão aí, tá? Não vão ser 2 derrotas que vão transformar o time do Flamengo num time absolutamente ruim, que não dá para confiar. Vamos olhar o copo um pouquinho, assim, meio cheio agora. Vamos olhar o copo meio cheio. Vamos em frente, porque tem muita coisa importante para acontecer na sequência aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Forte abraço. Eu fui.